Aleluia. Quantos demais aí vão se aproximando? Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, irmãos, no capítulo 8, né? Vamos ganhar tempo. Vamos fazer a leitura. Eu tinha colocado aqui como título, né, os toques das 7 trombetas, né? Mas por causa do tempo, né? É bem provável que a gente não esgotar, né, todo o conteúdo, né, do capítulo 8. Então, eu vou colocar como título dessa nossa comunhão a abertura do sétimo selo, tá bom? Então, vamos ler, né? Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 6, né? Vamos ler inicialmente. Fala o seguinte: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos, né? Viu 7 anjos que se acham em pé, né? Ao 6, né? Vamos ver. Que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. 7 trombetas. Né? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, né? De todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo, do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom, vamos inicialmente, né, ler até aí, né? Nós poderíamos então já entrar diretamente nas 7 trombetas, mas, irmãos, para uma melhor compreensão, né, e uma maior luz da palavra de Deus, é muito importante nós darmos o valor, né, de cada versículo. Eles estão colocados ali juntamente para fortalecer o contexto, né, do assunto, e nós não virmos, né, a errar, né, na interpretação ou falar alguma coisa fora do contexto, né? Então, aqui nós estamos vendo a abertura, o capítulo 8, versículo 1, né, começa falando com a abertura do sétimo selo. Né? Aqui começa falando quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, e esse, enquanto, no original é e enquanto abriu o sétimo selo. Essa palavra "e" mostra a continuidade dos selos anteriores, né? Como dizer assim, já houve o primeiro selo, né? Nós sabemos que os selos, a diferença entre os selos de Apocalipse e as trombetas de Apocalipse é que os selos, eles são abertos discretamente, secretamente, enquanto as trombetas já não é secretamente, mas é publicamente, né? Então, aqui não há a não ser 7 selos, tá? Esse sétimo selo ele é muito especial, né? E esses 7 selos são o que termina o programa de Deus, projeto de Deus para trazer o seu reino para a Terra. Deus quer estabelecer Cristo, seu Filho, como o rei dessa terra, e ele, né, o que separa, né, disso é os 7 selos, né? Então, o Filho, né, vai ser o rei dessa terra, e aí entre o tempo entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo é 7 selos, sendo que 4 já foram abertos e os últimos 3 já estão por vir, sendo que na abertura do 6º selo é onde acontece então um grande terremoto que dá início à grande tribulação, e ali é quando os judeus são selados e os vencedores são arrebatados, conforme nós estudamos na semana passada, né? E aí então vem o 7º selo, que tem como conteúdo as 7 trombetas, né? Então, o que Deus está fazendo, irmãos, com a abertura desses 7 selos, né, é colocar todas as coisas
debaixo dos pés de Cristo. É isso que foi profetizado no Salmos 110, né? Vamos abrir aqui no Salmos 110. Vamos ver que quando o Cordeiro vai abrindo os selos, à medida que ele vai abrindo os selos, as coisas vão acontecendo, né, irmãos? Então vamos para os Salmos, capítulo 110. Tudo o que acontece, irmãos, na abertura desses selos é para que tudo, né, seja submetido aos pés de Cristo. Então veja só, Salmo 110 fala o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Então, irmãos, esse salmo, ele é reconhecido, né, entre os eruditos da Bíblia por ser um salmo que fala da ascensão de Cristo, né? Quando fala aqui, assenta-te à minha direita, se refere ao Pai, ao Filho, né, na sua ascensão, né, como rei, homem glorificado, né? Que depois ele vai voltar. Então, esse salmo aqui, uma profecia, aqui é apresentado Cristo como rei e sacerdote. Então, disse o Senhor, disse Javé, né, ao meu Senhor aqui é Adonai, disse Javé a Adonai, né, que se refere à humanidade de Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Por isso, irmãos, que à medida que o Cordeiro ele vai abrindo os selos, as coisas vão acontecendo, né? E tudo acontece para que os inimigos sejam postos debaixo dos pés do Senhor. Então, o propósito de abrir cada selo, né, na ascensão de Cristo, né, é que tudo lhe seja submetido a Cristo. Então, ele começa com o primeiro selo, né, que é o cavalo branco, que tipifica o Evangelho. Então, por isso que primeiro Deus envia o Evangelho, em primeiro lugar, depois da ascensão de Cristo, para que as pessoas se salvem. E dessa maneira elas sejam submetidas aos pés de Cristo. Mas por causa das pessoas rejeitarem o Evangelho, então vem a guerra, a fome, né? Os demais cavaleiros, né? A peste, a morte, o Hades que lhes segue. Então, todas essas coisas acontecem por quê? Porque os homens não receberam o Senhor Jesus, né? Então, então se não recebem, né, as boas novas, né, o governo de Deus, né, de uma maneira boa, né, o Senhor vai ter que então começar a apertar as forças, né, apertar um pouco. Veja só, no versículo 2 fala: o Senhor enviará de Sião o seu cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com carvalho emergindo, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, está vendo aqui, irmãos, que é o que vai acontecer a sétima trombeta, é a ira de Deus, né, sendo então aplicada aqui para a terra. No dia da tua ira esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará as cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Então esse salmo, né, um salmo também profético, né, de Apocalipse. E aqui é como se o Senhor dissesse, né, que os que não querem se submeter a Ele pela vida, pelo Evangelho, vão ter que se submeter então à força. Por isso que Ele vai enviar aqui as 7 trombetas. Por isso que a partir do 7º selo, né, que é aberto aqui no Apocalipse 8, que é o último selo, é onde se culmina, né, todo o trabalho de Deus para submeter todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, né? Então, por isso que esse 7º selo, né, ele começa falando assim: quando abrir o 7º selo, que vai incluir então as 7 trombetas. Então, voltando para Apocalipse 8, né, nós vemos que os selos, eles são abertos secretamente, tá? A gente não tem nenhum barulho, nada, eles são abertos secretamente, enquanto as trombetas, elas são ouvidas abertamente, né? Nós vamos ver cada uma das trombetas, tá? E elas são ouvidas abertamente, tá?
Assim como no Antigo Testamento, o toque de trombeta era algo solene, né? Algo grandioso, da mesma maneira vai ser aqui no tempo do Apocalipse. O mesmo ocorre aqui no livro de Apocalipse. Veja só, no capítulo 1, versículo 10, ali fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, né? Algo solene que vai acontecer, né? Aí no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, também, né, aparece está escrito assim, né, como de trombeta. Depois destas coisas olhei não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, né, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, Santos, aqui vemos, né, que as trombetas é algo solene, tá? Algo solene que vai acontecer, algo grandioso. E a partir dos 7 selos, então, se originam, né? A partir do 7º selo se originam 7 trombetas. E dentro das 7 trombetas, nós vamos ver que estão as 7 taças da ira de Deus. Então, essas trombetas vão suceder uma após outras, né? Uma após outras. E tem as últimas 3 trombetas, que é o ai, ai, ai. Nós vamos estudar cada uma delas, né? De acordo com Apocalipse 11:15, é na 7ª trombeta que Cristo volta. O reino vem para a terra, né? Mas também dentro da 7ª trombeta está os 7, né? As 7 taças da ira de Deus. Mas Jesus vai voltar ao toque da 7ª trombeta. Isso que está no Apocalipse 11, versículo 15, fala: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É aqui que concluiria então o livro de Apocalipse, mas a partir do capítulo 12, nós temos a segunda sessão, onde é apresentado para nós detalhes minuciosos dos 11 capítulos, né? Por isso que nós aprendemos que Apocalipse é dividido em 2 sessões, do capítulo 1 ao 11, tem a conclusão, e o 12 ao 22 tem os detalhes, né? Os detalhes. Então, as 7 taças são iguais em tempo à 7ª trombeta. Dentro da 7ª trombeta está negativamente a ira de Deus, as 7 taças, e positivamente a vinda e a volta de Cristo, estabelecendo seu reino aqui na terra, né? Então, a abertura dos selos, novamente, né, reforçando esse item, ela é realizada nos céus, tá? É nos céus que Deus abre, né, esse livro, né, selado, ele vai abrindo selo por selo, tá? Esse livro que contém, né, todo o plano de Deus, toda a nova aliança de Deus, projetos de Deus, até a volta de Cristo, né? E aí isso é realizado no céu secretamente. E o toque das trombetas são proclamações à terra para que todos ouçam, né? E o derramamento também das taças, né, da mesma maneira também, né, ele é o juízo de Deus. Então, nos toques das trombetas, as pessoas do mundo vão saber que trombetas estão sendo tocadas, né? Outra diferença, irmãos, vocês saberem bem sobre os selos, né, as trombetas. A abertura dos 7 selos nos fala do julgamento de Deus, né, durante o período do Evangelho. Enquanto o Evangelho, nós estamos na era do Evangelho, né? Então, coisas tais como o Evangelho mesmo, a fome, o terremoto, né? A morte, as guerras, né? E daí por diante, todas essas coisas, terremotos, né? Essas coisas estão acontecendo, mas o mundo, ele não sabe que é um julgamento de Deus através dos selos, né? Apenas os crentes conhecem isso, né? Esse ponto. Já na questão das trombetas, né? É diferente porque indica que a dispensação foi mudada, tá? Por quê? Porque a era do Evangelho chegou ao fim. É isso que aqui no Apocalipse 8 nós vemos, é uma nova era sendo introduzida. A era do Evangelho já concluiu aqui, terminou, tá? Chegou ao fim. E na época do capítulo 7, os filhos de Israel são selados e os crentes vencedores são arrebatados. Portanto, na época do capítulo 8, surge aqui uma declaração de guerra.
A partir do capítulo 8, irmãos, Deus vai declarar guerra contra os que ficarem na terra. Esses toques de trombetas é para se preparar, então, para a batalha, né? Aqui vamos ver no capítulo 8 que a era da igreja já passou, né? Isso pode ser visto no capítulo 7, que nós já estudamos na semana passada, com o arrebatamento dos vencedores. Essa era aí, né, da graça da igreja passou. Deus então retorna aqui à sua posição dele no Antigo Testamento, né? E aqui todos os julgamentos, né, naturalmente, são aplicados literalmente. Tem um versículo em Miqueias 7,15, né? Vou ler aqui para vocês, para reforçar esse ponto. Miqueias, capítulo 7, versículo 15. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Né? As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Irmãos, aqui está falando do julgamento de Deus contra a terra, né? Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão o Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Né? Veja só, irmão, Deus vai mostrar maravilhas, assim como ele mostrou, né, no dia do julgamento, né, quando ele libertou, né, o Israel da terra do Egito. Esses sinais novamente vão aparecer na terra, né, como o juízo de Deus e então a ira de Deus, né, a guerra de Deus contra os que ficarem na terra, irmãos. Então, aqui no capítulo 8, versículo 1, fala: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Essa palavra aqui, essa frase, ela é muito profunda, muito significativa, tá? Essa palavra me chamou muito a atenção. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso aqui é muito forte, irmãos, muito forte mesmo. Isso quer dizer o quê? Primeiro, isso nos revela o quê? Que antes do Cordeiro abrir o 7º selo, não havia qualquer tipo de silêncio no céu, né? No céu não há silêncio, não é um lugar de silêncio. No céu é um lugar de adoração, né? Muita adoração, muito louvor, né? Muita glorificação a Deus. Mas quando Deus vai abre aqui o 7º selo, agora há um silêncio no céu. O céu é um lugar de alegria, de festa, né? De contentamento, divertimento, um lugar alegre, irmãos. Mas aqui houve um silêncio. Então, este silêncio no céu nos fala de uma tremenda solenidade, alguma coisa que aconteceu que os serafins, querubins, os seres viventes, né? Aqueles que estavam dizendo constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Inclusive, até eles se calaram aqui, tá? Os 24 anciãos também se calaram, né? Todas as criaturas do céu que adoravam a Deus se calaram. Então, eles perceberam que alguma coisa aqui vai acontecer muito séria. E esse é o sentido aqui da palavra, né? E aqui, irmãos, né, algo diferente vai acontecer de fato, né? O Senhor disse uma vez, né, que há muito tempo, né, ele tem se conservado em silêncio. Deus se conservou quieto, ficou quieto, né? Mas agora ele vai dar gritos como uma mulher que está com dores de parto, né? Deus vai abrir a sua boca, vai dar ordens e o silêncio da parte de Deus vai terminar, né? E ele vai ficar muito bravo, muito irado. Irmãos, imagina ver Deus irado, né? Horrível coisa, né? Tem um versículo em Hebreus, né? Vou ler aqui com vocês. Hebreus, capítulo 10, versículo 31, fala: horrível coisa, né? O 30 fala: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O dia da vingança de Deus está chegando nesse momento.
um Deus irado, tá? Então, veja só, irmãos, o Senhor ficou calado muito tempo, em silêncio, né? Deus ficou em silêncio. Então, eu quero mostrar algumas passagens para vocês, né? Que agora Deus vai parar o silêncio dele. Vamos ler Gênesis 24, 21. Gênesis 24, 21. Gênesis 24, 21 fala: o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que Deus, o Filho do Homem, está nos observando em silêncio, para saber se teremos ou não levado a bom termo a nossa jornada. Ele está observando em silêncio. Vamos para os Salmos, capítulo 50. Salmos, capítulo 50. Versículo 13. Desculpa, versículo 16. Salmo 50, 16 em diante, né? Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, né? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu, o que fala, irmãos? Me calei. Pensavas que eu era o teu igual, mas eu te erguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Irmãos, isso aqui é terrível, né? E isso aqui é a realidade de muitas pessoas que têm a religião nos seus lábios, têm Deus nos seus lábios, repetem coisas na adoração, mas o coração, irmãos, não há temor de Deus, trama enganos, fala mal dos irmãos, tal. Deus fala no 21, você tem feito tudo isso e eu me calei. Deus ficou calado, por isso que esse é o significado de haver silêncio no céu, porque Deus vai parar de ficar quieto, em silêncio, só vendo essas coisas, né? Tem um outro versículo, Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 63, fala o seguinte: Jesus, porém, guardou silêncio. Irmãos, Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, tantas coisas nós fizemos, as pessoas do mundo fazem, deixaram de fazer, e a Bíblia fala: Jesus, porém, guardou silêncio. Ele está guardando silêncio. Então, neste momento, né, o que tenha sido o tempo aqui, né, de normalidade, se acaba, termina esse tempo, e começa então a ser introduzido o dia do Senhor. De grande e terrível dia do Senhor, vão começar a ser tocadas as trombetas, né, que são as que introduzem, então, a grande tribulação, e começa a introduzir o julgamento de Deus contra essa terra, irmãos. É a grande tribulação, né? Nós já falamos que ela é inaugurada, né, no Apocalipse 6, no sexto selo, tá? Com um grande terremoto universal, no capítulo 6, né, versículo 12. Então, aí, né, vem um grande terremoto que as pessoas se escondem nas cavernas, nos penhascos dos montes, e eles falam: chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Nesse momento, aí já vem o selo dos 144 mil judeus,
e o arrebatamento dos 144 mil das primícias. Aí vai ter um pequeno tempo, depois dessa inauguração do terremoto, tem um pequeno tempo ainda de tranquilidade. E aí, então, antes da primeira trombeta, vai haver um outro grande terremoto. Nós já vamos falar sobre esse outro grande terremoto. Mas aí, então, novamente a terra treme e a ira de Deus, ela é exercida, irmãos. Irmãos, imagina o que deve ser a ira de Deus, né? Então, quando aqui fala que o tempo, né, o silêncio, houve silêncio no céu, parou tudo, né? A adoração parou tudo, cerca de meia hora. Então, por quê? Porque o tempo está mudando, né? O tempo está mudando da era aqui do Evangelho, da era da Igreja, da graça, para a era, né, novamente, do julgamento de Deus, né, da lei. Então, veja só, nós vemos aqui silêncio antes de julgamento. Isso aqui é um princípio bíblico, silêncio antes do julgamento. Até aqui, então, Deus tinha esperado e esperado e esperado, né, calado, esperado. O que ele tinha esperado? Que o povo se arrependa. Quer ver? Vamos ler o que Deus tinha esperado calado. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam como demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, sino que todos cheguem ao arrependimento. Está vendo, irmãos? Deus está esperando, calado, aguardando, esperando que todos nós cheguemos ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor, irmãos. Vai vir como ladrão de surpresa, né? E repentinamente, o Senhor volta. Então, agora não vai ficar mais calado, ele vai começar a gritar como uma mulher que está com dores de parto, vai gritar, vai ficar bravo. Por isso, então, no céu, né, todo mundo se cala, até os serafins, né, os anjos, arcanjos, principados, potestades, se calaram porque se deram conta que Deus vai fazer algo, né? E esse algo é o sétimo selo, que é o último selo, e aqui é quando Deus, então, começa a pôr todas as coisas debaixo dos pés de seu filho. Deus introduz, então, o seu julgamento, né? E isto de meia hora, por que meia hora de silêncio? Qual é o significado de meia hora de silêncio? E isto é muito significativo na Bíblia, tá? Nós temos um exemplo na experiência do dilúvio, né? Quando houve o dilúvio, que era o julgamento de Deus, numa figura já da grande tribulação. Antes desse dilúvio, houve também uma misteriosa semana silenciosa, né? Eu quero ler esse versículo com vocês, né, para vocês conferirem na Bíblia. Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Aleluia. Aqui, no versículo 1, fala disso, Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Aqui é um monte de tipos, né? Eu não vou poder explicar todos, né? Mas veja só, aqui Noé representando aquele que vai ser poupado, né, da grande tribulação. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, um macho e sua fêmea. Esse é o versículo 2, né? O versículo 1 mostra como nós temos andado diante de Deus, né? Deus reconhece a maneira que nós andamos disso, isso vai influenciar se nós seremos ou não poupados da ira de Deus. Mas no 2, quando fala de todo animal limpo, né? Levarás contigo 7 pares. Esse levarás contigo de todo animal mostra a diversidade na alma dos irmãos, né? A nossa alma, ela é comparada com animais, né? Cada um de nós tem almas diferentes, então, mas todas essas almas, né? Elas vão ser almas redimidas, transformadas, né? São 7 pares. 7 tipifica a totalidade na Terra, é os 144 mil, tá?
Então, nós vemos aqui os ocupantes da arca, e também, versículo 3, das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, né? Porque daqui a 7 dias, esse é o que eu queria enfatizar agora, né? 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que 40, na numerologia, tipifica tempo de provação ou tempo de tentação, né? Tempo de prova, né? Esse é o significado de 40 na Bíblia, que é o que tipifica a grande tribulação. Deus vai vir para provar a terra, né? E a Filadélfia, ele promete que Deus vai guardar ela da hora da provação, né? Então, aqui são todas figuras, tipos, né? Do futuro, né? Da grande tribulação. Então, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e a superfície da terra examinarei todos os seres que fiz. É um tipo da grande tribulação, né? Então, veja só, irmãos, antes do grande dilúvio, misteriosamente, né, houve então esses 7 dias de silêncio, né? Nós e a família entraram na arca, né, fecharam-se as portas, mas, né, veja só, mas, né, então houve aqui, né, 7 dias, um silêncio antes desse julgamento, né? Vamos voltar aqui para Apocalipse capítulo 8, versículo 2. Vamos avançar um pouco mais. Quando eu fui preparando isso aqui, eu já ia perceber que nós não teríamos, né, condições de gravar, né, concluir todo esse estudo, né, capítulo 8. Mas aqui veja só, versículo 2 fala: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então vi os 7 anjos. Aqui nos fala de 7 anjos. No livro de Enoque, né? Eu não falo do livro de Enoque como sendo algo canônico, né? Uma inspiração divina, mas lá tem muitas coisas que complementam muito o livro de Apocalipse, o livro de Gênesis. Lá fala de 7 anjos, né? Fala desses 7 anjos que estão na presença de Deus. Lá até coloca os nomes deles, né? Ele até coloca Gabriel, né? Como um desses 7 anjos que estão de pé, né? Estão de pé, prontos, né? Interessante que os anjos estão de pé, né? Mas os 24 anciãos, eles estão sentados, né? Porque eles estão governando esse universo, né? Juntamente com Deus, com Cristo. Mas aqui a eles foram dadas 7 trombetas. Eles não têm as trombetas, mas eles vão receber 7 trombetas, né? Então, trombetas na Bíblia são projetadas sempre para guerra. Vai haver uma guerra aqui na Terra, irmãos. Vamos ler alguns versículos, né, que prove isso. 1 Coríntios 14, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Está vendo, irmãos? Aqui há uma conexão entre trombeta e batalha. Vamos ver Amós, capítulo 3. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Que é trombeta para a guerra também. Então, à vontade, aqui vemos alguns versículos, né? Pode tomar nota ali, Êxodo 19 e 16 também, né? Que fala dessas trombetas. Bom, a vontade dos céus, né, está pronta, então, para o toque das trombetas, mas Deus está esperando algo, alguma coisa que seja realizada, tá? Antes que ele dê ordem das trombetas. E aqui vem algo espetacular, que vai falar sobre o ministério da oração da igreja, né? Esse algo aqui é que os filhos de Deus expressem total concordância com Deus. O que Deus está aguardando para o toque das trombetas é o que está descrito entre os versículos
3 ao 5 do capítulo 8, que são as orações. As orações são os trilhos da vontade de Deus. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Isso aqui é só para deixar em claro que Deus conta com as nossas orações, né? Elas movem Deus. Elas movem o braço de Deus. Só um instantinho aqui, irmãos. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Então vamos ler aqui o versículo 3. Veio outro anjo, então aqui vamos ver a condição dos céus após a abertura dos 7 selos, né? Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Irmãos, veja só que rico essa porção, né? Esse anjo, quem é esse anjo? Esse anjo que vem aqui no versículo 3 é um anjo sacerdote. Logo, então, deve ser o Senhor Jesus, né? É um anjo sacerdote. Quando no Novo Testamento, né, a Bíblia menciona, né, o relacionamento de Deus conosco, ele sempre é descrito como homem, né? Principalmente no livro de Hebreus, né? Vou ler só um versículo para fundamentar isso. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, né? Outro versículo em Hebreus, capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, né, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, 4,14, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tem vários versículos aqui em Hebreus, eu não vou ler todos, né, por causa do tempo, mas sempre que o Novo Testamento menciona, né, o relacionamento de Cristo conosco, o relacionamento como homem, né? Mas aqui aparece anjo. Por que aparece Cristo como anjo e não como homem, né? Então vou mostrar isso também na Bíblia, né? Por exemplo, em Gênesis 18, nós vamos ver a palavra homens para mostrar a proximidade entre anjos com Abraão, para mostrar proximidade. Veja comigo em Gênesis 18, versículo 2. Gênesis 18, versículo 2. Que fala o seguinte: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Nós sabemos muito bem pela história, pela narrativa, que esses 3 homens são 3 anjos. Porém, aqui menciona ele como sendo 3 homens, mostrando a proximidade. No versículo 16 também fala isso, né? Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles. Então é algo positivo, né? Versículo 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Muito interessante, né, irmãos? Agora, em Gênesis 19, a palavra muda. A palavra, em Gênesis 19, 1, se usa a palavra anjos para distingui-los de homens comuns, né? Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Tá vendo, irmãos? Aqui já não há essa proximidade, né? Anjos. Ainda agora em Gênesis 19, 10, essa palavra anjos novamente é trocada para homens. Gênesis 19, 10. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Então, a palavra homens, ela é novamente usada. Por quê? Porque eles estavam auxiliando a Ló, né? Auxiliando Ló. No versículo 12, mesma coisa, né? Então disseram os homens a Ló:
tens aqui alguém mais dos teus, genro e dos filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-o sair deste lugar. Versículo 16 também a mesma coisa, né? Aqui fala que os homens, né, pegaram a Ló pela mão, né, e o tiraram fora da cidade. Então, a razão, irmãos, pela qual em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, o Senhor Jesus, ele é mencionado como ele sendo um anjo, significa, né, indica aqui uma mudança de tempo, né? Ele não é mais o filho do homem, da época do Evangelho, né, como nós vimos lá em Hebreus 2:17, ele agora se tornou outro anjo, embora ele sendo ainda sacerdote, mas o tempo mudou. Jesus, ele é o outro anjo, assim como no Antigo Testamento, Cristo, né? Ele aparecia várias vezes como sendo o outro anjo, né? Eu vou ler só um versículo, tem vários, né? Mas eu gosto muito lá de Juízes 13, Juízes capítulo 13. Isso aqui, irmão, nós estamos vendo coisas muito ocultas, né? Que na superfície nós não conseguimos enxergar. Mas são detalhes que faz sentido entender por que o Espírito Santo escolhe essas palavras para se referir a Cristo. Então, aqui em Juízes, capítulo 13, versículo 3, apareceu o anjo do Senhor. A esta mulher ele disse, eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Apareceu quem? O anjo do Senhor. Versículo 18, respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Lá em Isaías 9:6 fala que Deus, né, o filho que vai nascer, o nome dele é maravilhoso. Então, o anjo aqui é Cristo, só que houve uma mudança de tempo. Deus já não está mais agindo como ele age hoje na época do Evangelho, que a gente peca, a gente erra e tem o sangue e Deus é longânimo e Deus não abre a terra para nos consumir. Mas aqui os tempos vão mudar, tá? Deus vai mudar e aqui aparece esse anjo sacerdotal com um incensário de ouro. Então aqui fala que ele foi dado muito incenso, né? Aqui as orações dos santos, né, sobem a Deus por meio desse anjo, né, que é Cristo sacerdotal. Bom, aqui esses santos, né, eles estão em tribulações. Versículo 4, e da mão do anjo subia a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 5, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou para a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Estamos quase concluindo aqui, irmãos, né? Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui no versículo 5. Só explicar no versículo 4 algumas coisas importantes e significados, né? Eu não vou penetrar profundamente nele, mas quando aqui fala das orações do versículo 4, né? Aqui fala que da mão do anjo sob a presença de Deus a fumaça do incenso, que tipifica os méritos do Senhor Jesus, e as orações sobem a Deus por meio do incenso oferecido por este anjo. Ou seja, as nossas orações somente são aceitas a Deus por meio de Cristo, essa fragrância de Cristo, né? Essa fragrância, irmãos, do Senhor Jesus, né? Então, louvado seja o Senhor, né, por esse ponto. E aí o anjo tomou o incensário cheio de fogo do altar, né, e o atirou à terra. E aí houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essa porção aqui está ligada com Ezequiel 10, tá? Se der tempo a gente dá uma olhada nesse Ezequiel capítulo 10. Mas aqui, veja só, irmãos, o que eu quero tocar um ponto importante aqui, que esse versículo mostra para nós, é que Deus respondeu às orações dos santos, né? Embora nós não saibamos o que eles estão dizendo a Deus, pedindo a Deus, podemos saber que eles alcançaram uma resposta do que eles pediram. E podemos também, irmãos, né, inferir que são orações por vingança, né? Porque Deus vai responder com a vingança. Veja só, Lucas 18, Lucas capítulo 18, aqui conta, né, a parábola
né, do dever de orar sempre, né, nunca esmorecer, e ele fala de um juiz, tal, que não temia a Deus, e havia uma viúva que via ter com ele, falando, julga minha causa contra o meu adversário, né, e aí ela continua, né, orando e pedindo, aí fala que esse juiz, né, ele fala assim, que vai julgar a causa, né, e aí versículo 6 fala, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essas parábolas, essa palavra se junta ali, irmãos, porque é uma oração pedindo por justiça. E Deus vai trazer, então, a justiça na abertura ali das trombetas que ainda não foram tocadas, né? Mas aqui vemos novamente, então, né, um outro terremoto no versículo 5, tá? Um outro terremoto mundial. O primeiro foi no sexto selo, na inauguração da Grande Tribulação, e esse segundo terremoto, ele assinala o começo das trombetas. Então, para os que ficarem na Grande Tribulação, nós sabemos que vai ser a maioria da igreja, né? A igreja praticamente toda vai ficar para a Grande Tribulação, e ela vai, primeiramente, passar por esse grande terremoto que vai derrubar prédios, vai derrubar tudo que o homem construiu. Irmão, vai ser algo terrível, né? Um grande terremoto para dar início à grande tribulação, depois vem um tempo de calma, e aí vem um segundo terremoto mundial, não é um terremoto local, e esse terremoto é já para introduzir, então, as 7 trombetas de Apocalipse, né? Do tempo do fim. Então, esse é o grande terremoto, né? E aí, então, começa, né? O toque aqui é depois das orações, né, dos santos, é o julgamento de Deus sobre a terra. Vamos ver nas primeiras 4 trombetas, no próximo estudo, né, que um julgamento contra a terra, e a partir da 5ª trombeta, ela vai diretamente atacar os seres humanos. As primeiras 4 trombetas atacam a natureza, e as últimas 3 atacam o homem, tudo para que eles também se arrependam, mas eles não vão querer se arrepender, né? E respondendo à pergunta, né, o que quer dizer as trombetas, né? Versículo 6, então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eu vou parar aqui, tá? E aí eu dou continuidade no versículo 6, que significa as 7 trombetas, tá? Na Bíblia, né? Por que aparecem trombetas em Apocalipse, né? E qual é o significado dela, tá bom, irmãos? Então vamos ver as trombetas ligadas ao ministério e já vamos entrar a analisar cada uma aqui das trombetas. Só dando um adiantamento rápido, a primeira vez que ela é mencionada está em Levítico 23, Levítico 23, 24, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trazeis oferta queimada ao Senhor. Eu gostaria de explicar para vocês esse versículo, tá bom? Essa porção, né, sobre o mês 7º, sobre o descanso solene, sobre os sonidos de trombetas, santa convocação e não fazer nenhuma obra, tá bom, irmãos? Eu vou deixar para a próxima semana essa parte ali, tá bom? Mas já de início vemos que ela significa comemoração e santa convocação positivamente, tá? E negativamente, então, é a guerra, tá bom? De qual parte nós vamos fazer? Da comemoração ou da guerra, né? Então, toda essa palavra, irmãos, é para nos encorajar cada vez mais a buscar amar mais ao Senhor, servir mais ao Senhor, amar mais o reino, amar mais a igreja, amar menos o mundo, nos desarraigar cada vez mais, porque nada vai ficar quando esses 2 terremotos vierem sobre a terra, irmãos, tudo vai ser destruído, né? O Brasil aqui vai sofrer um grande terremoto, né? Está também isso profetizado. Muitos prédios vão cair, muitas casas vão ser derrubadas. Tudo, irmão, que o homem construiu para ele, Deus vai mostrar que tudo isso é vaidade, irmãos. O que vale mesmo, né? São as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Esse é o tempo, irmãos, né? Nos preparar para a volta dele,
nós estamos ouvindo pela palavra profética que a volta do Senhor vai demorar menos de 10 anos, tá? Eu acredito muito isso, que nós já estamos por isso que Deus está dando esse estudo de Apocalipse, nas mensagens que os irmãos vêm dando, estão falando muito de escatologia, muito de Apocalipse. Irmão, isso não é coincidência, é o Senhor dando as trombetas, dando os toques de trombetas para nos preparar para a batalha. Só que essa batalha, né, se nós nos prepararmos, essa batalha nós podemos participar lá no céu contra Satanás e seus anjos, expulsar ele dos ares, ou participar da batalha aqui na terra, né, que vai ser uma batalha, guerra contra a ira de Deus, né? Então, de qualquer forma, vamos passar por uma luta. A questão é onde, se vai ser no céu ou na terra. Isso depende da nossa posição hoje, né? Então, é muito profundo, viu, irmão? Não tem como passar todo o assunto numa hora, né? Mas aí vamos abrir ainda, né, 5 minutinhos para os irmãos poderem estar compartilhando, tá bom? Um minuto cada um só para, né, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Tá bom, irmãos? Fica aberto aí. 5 minutos, 5 irmãos falarem ali o seu ponto-chave, amém? Jesus é o Senhor.